Vamos lá para as penas privativas de liberdade dentro do nosso Código Penal. E em muitas situações aqui, nós vamos demonstrar que esse estado de coisas inconstitucional existe e reflete aqui nesse tema. Por isso, essa abordagem em relação à teoria, antes de nós adentrarmos aqui no texto penal. O artigo 33 do Código Penal, que trata das penas privativas de liberdade, em seu artigo 33 já traz a reclusão e detenção. Vou relembrar aqui qual a diferença da reclusão para a detenção. Os crimes mais graves do Código Penal são punidos com reclusão. Os menos graves com detenção. Estupro, homicídio, roubo, sequestro, injúria preconceituosa, injúria qualificada, xingou o sujeito em detrimento da cor, da etnia, é com reclusão. Agora, se for uma injúria, xingou a pessoa, é punido com detenção. Calúnia, difamação, injúria, violação de domicílio, ameaça, são crimes punidos com detenção, porque entende-se que esses crimes são menos graves. E aí nós vamos ver aqui a consequência legal. Os crimes punidos com reclusão, eles podem ter o início de cumprimento de pena, início para cumprir a pena, em regime fechado, semiaberto e aberto. E aí a gente vê o que é cada um deles. Nos crimes punidos com detenção, não. É regime início, regime semiaberto e aberto. Por que início? Porque depois que ele começa a cumprir a pena, pode haver a regressão do sujeito que iniciou em regime semiaberto, mesmo com pena de detenção, para que ele vá para o regime fechado, na regressão da pena, depois de já iniciado o cumprimento da pena. Vamos aqui ao texto legal para a sua compreensão. E aí ele te diz exatamente o que é cada um desses regimes. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Então, tem 3 possibilidades para a reclusão: regime fechado, semiaberto e aberto. O nosso sistema é um sistema progressivo, é um sistema que foi extraído lá da Irlanda. Um dia o sujeito vai estar livre, então é importante que ele progrida, saia de um regime mais severo para um menos severo e até chegar no mais tranquilo, que é o quê? Regime fechado, semiaberto e aberto. Já que um dia vai ser solto, não dá para o sujeito estar no regime fechado e de uma hora para outra sai para um regime, para a sua liberdade. Vamos progredir. Reclusão, regime fechado, semiaberto e aberto. A pena de detenção em regime semiaberto ou aberto. O início, então, é em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Salvo necessidade de transferência a regime fechado, ele iniciou o cumprimento da pena e aí regride, porque teve uma necessidade de transferir ele a um regime fechado, um regime mais que impedisse a ele fuga, que trouxesse a ele mais restrição da sua liberdade. Vamos aí o que a lei traz, conceitua como regime fechado, semiaberto ou aberto. Parágrafo 1º do artigo 33. Considera-se a regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Professor, qual a diferença de um presídio de segurança máxima ou média? É a questão da possibilidade de fuga. Esse presídio de segurança máxima, existem mais obstáculos para a fuga. Os presídios federais, no Brasil, todos
são considerados como presídios de segurança máxima. Presídio de segurança média é que não tem tanta segurança assim. Então, essa é a distinção de graduação quanto à possibilidade de fuga. B. Regime semiaberto. A execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Nós vamos estudar cada um e a maior dificuldade, sem dúvida, é em relação a esse regime aberto e o regime semiaberto e o regime aberto, porque existe um estado de coisas inconstitucional. Por quê? Porque, de fato, os estados não investem em presídios de segurança média, em regimes, em presídios que têm as características de colônia agrícola, industrial, e em casas de albergado, que são as casas que são construídas para os presos que estão em regime aberto. Mas vamos estudar cada uma de forma separada. Regime semiaberto, então, execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. C. Regime aberto. A execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Casas que foram determinadas a sua construção pelo Estado para que o preso fique lá, permaneça durante a noite e trabalhe durante o dia dentro da zona urbana. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, progressão de regime. Sai do regime fechado, vai para o semiaberto, até chegar no aberto. Cumpre mais um tanto de pena, até chegar no aberto. Segundo mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. É possível, então, haver a regressão. A. Condenado a pena superior a 8 anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Você vê aí um requisito objetivo. Se o crime for de reclusão e o sujeito tiver sido condenado a uma pena superior a 8 anos, ele terá que, obrigatoriamente, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. B. O condenado não reincidente. O que é reincidência? É quando o sujeito, após já ter uma sentença penal com trânsito em julgado, que não caiba mais recurso, após isso, ele vem e comete um novo crime. Para esse novo crime, ele é considerado reincidente, de acordo com o artigo 63 do Código Penal. Então, se ele não for reincidente, o que é não reincidente? É primário. Quem não é reincidente é considerado primário. Então, o condenado não reincidente, a linha B, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, entre 4 e 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto. Entre 4 e 8 anos, foi condenado, regime fechado, pena de reclusão, mas entre 4 e 8 anos, a pena, regime semi-aberto. Ele não sendo reincidente. Se for reincidente, regime fechado. C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Menos que 4 anos, regime aberto. Se o sujeito for reincidente, professor, ele é reincidente, foi uma pena menos que 4 anos, ele tem que ir, então, um regime semiaberto? Não obrigatoriamente. Quem vai decidir isso é o juiz, vai motivar, e isso está de acordo com a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos ver em seguida que o juiz tem que motivar por que está levando ele a um determinado tipo de regime de cumprimento da pena.
Parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. O artigo 59 do Código Penal, ele traz circunstâncias judiciais, circunstâncias que o juiz vai avaliar quando for dosar a pena, fazer a dosimetria da pena. Essas circunstâncias judiciais estão relacionadas à primeira fase da dosimetria, mas elas servem também para que o juiz fundamente qual o regime em que ele vai impor inicialmente o cumprimento da pena. Então, ele vai verificar antecedentes, conduta social, personalidade, culpabilidade, consequências do crime para a vítima, as circunstâncias, tudo isso será necessário para o juiz impor o início do cumprimento da pena. As súmulas que tratam desse tema: fixação de regime prisional, súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Vamos um a um. A súmula 718, Supremo Tribunal Federal. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então, quando o juiz for dizer em qual regime o sujeito vai iniciar o cumprimento da pena, se é o regime fechado, semiaberto ou aberto, o fato do crime ser grave não pode ser uma circunstância motivadora para ele impor. Por quê? Porque quem já fez isso foi o legislador. O legislador penal, quando ele impôs o mínimo e o máximo de pena para determinados crimes, ele o fez com base na gravidade. Então, seria um bis em idem o juiz querer, com base simplesmente em dizer o crime é um crime grave, por isso eu vou impor um regime mais severo, é uma sentença que será considerada como nula, passível de revisão, conforme aí a súmula 718. Então, essa motivação do crime ser um crime grave não é fundamento para que o juiz imponha um regime de cumprimento mais severo. Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal também. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Toda sentença judicial ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser motivada, especialmente quando você está tirando ou restringindo o direito de alguém. Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça. Fixada a pena base no mínimo legal, o que é pena base no mínimo? É que o juiz determinou concretamente, impôs a pena do sujeito no mínimo. A pena do crime de furto é de 1 a 4 anos. Enquanto ele foi condenado? Em 1 ano. Então, o juiz condenou na pena base, no mínimo legal. Artigo 440, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Essa súmula 440, ela acaba sendo uma repetição, um mesmo entendimento, ela se relaciona com a súmula 718 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Do que se refere essa súmula 269? Observe a linha C do parágrafo 2º
do artigo 33. Diz assim, parágrafo 2º, a linha C. O condenado não reincidente, ou seja, ele é primário, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Então, ele está dizendo que o reincidente não, ele tem que ir para um regime mais severo. Cai por terra a partir da súmula 269. Por quê? Porque a súmula 269 diz que isso não é absoluto. Vai caber ao juiz examinar o caso em concreto e verificar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais. Se elas forem favoráveis, quais são elas? Antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime, consequências do crime para a vítima, culpabilidade. Se o juiz verificar que essas circunstâncias são favoráveis, mesmo o sujeito sendo reincidente, ele pode estabelecer um regime aberto para ele. Não há problema. E aí você tem a Lei de Execuções Penais. Lei de Execuções Penais é a Lei 7.210 de 1984. Ela foi atualizada, foi inserido aos dispositivos dessa lei várias mudanças realizadas pelo pacote anticrime, que foi da Lei 13.964 de 2019, em dezembro. Em dezembro de 2019, ocorreram essas mudanças, e uma das mudanças significativas dentro desse tema que nós estamos estudando foi no artigo 112 da Lei de Execução Penal, é a lei que trata do cumprimento da pena. Tudo que você quiser saber sobre cumprimento de pena, você deve observar na Lei de Execução Penal. Olha aqui o que o texto da lei fala sobre a progressão de regime. Progredir de regime é o quê? Você cumpre um tanto de pena no regime para poder ter o direito, o benefício de progredir e para um menos severo. Depois que você está nesse menos severo, você cumpre um tanto e aí vai para um regime menos grave, para o regime aberto. Sai de fechado, vai para o semiaberto, até chegar no aberto. Então, vai progredir. Artigo 112. Observe. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Quem determina é o juiz das execuções penais. É ele que tem o poder de verificar o cumprimento das penas. Inciso 1. 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, basta cumprir 16% da pena para você ter direito a progredir de regime. Sair de um semiaberto para o aberto. 2. 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 3. 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 4. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 5. Inciso 5. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Inciso 6. 50% da pena se o apenado for a. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou C. Condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. 7. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 8.
70% da pena, ele vai ter que cumprir 70% da pena para poder ter o benefício da progressão de regime. Então, 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária. Não precisa ser excelente, não. Basta ser boa. Comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas. Então, esse é o dispositivo que foi alterado pela Lei 3.964, de 2019, que é o pacote anticrime. Então, estabeleceu aí porcentagens para o cumprimento de pena, a fim de, após esse cumprimento de pena, nessa porcentagem, haver a progressão de regime, esse benefício legal, que é de sair de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso. Então, se o preso tiver uma boa conduta carcerária, aí o juiz vai poder progredir o regime, vai motivar e vai progredir esse regime para ele ficar numa situação bem melhor. Mas aí pode progredir para melhor, mas pode regredir também, é possível a regressão. Onde é que está isso? No artigo 118 da LEP, Lei de Execuções Penais. A regressão é a transferência ou retorno do regime menor para o de maior rigor punitivo. Diz o artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando condenado, inciso 1, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Lá na Lei de Execuções Penais, que rege tudo em relação ao preso, seus direitos, suas garantias, tem também seus deveres. E tem o que é considerado como uma falta grave, uma falta disciplinar. Ele praticar um motim, uma revolta, ele não trabalhar quando tiver um trabalho. Tem uma oportunidade de trabalho? Tem. Tá aqui, meu amigo, vai trabalhar? Não, não vou. É considerado uma falta grave. Então, é uma forma de disciplinar o preso. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1 do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado em uma audiência que é chamada de audiência admonitória, para que ele explique, justifique o que aconteceu. Você vê aí nas imagens um sujeito tentando praticar um arrombamento e ficou entalado, e na outra praticando um crime, sendo preso e já ostentando uma tornozeleira eletrônica. Vejam no detalhe que ele está sendo preso, mas já há uma tornozeleira eletrônica com ele. Possivelmente um preso que estava com um benefício legal, ou do regime semiaberto ou do regime aberto, em que estava fora dos muros do presídio e resolveu praticar um crime, possibilitando ao juiz haver a regressão do cumprimento dessa pena. Vamos aí estudar um a um, verificar o regime fechado
regime semiaberto e o aberto para a sua compreensão. Regime fechado. Nós vimos ali no artigo 33 do Código Penal que o regime fechado, ele deve ser, é uma forma de progressão de regime, existe um regime que é chamado de fechado, onde o preso vai para lá e fica em presídio de segurança máxima ou média, onde vai trazer dificuldades para a sua fuga. Quanto mais dificuldade, presídio de segurança máxima. Quanto menos dificuldade, presídio de segurança média. Então vamos aí aos critérios e as consequências de se estar em um regime fechado. Por que que é tão ruim? Artigo 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Primeira coisa, o que é esse exame criminológico? Ele é obrigatório? Antigamente, sim. Hoje em dia, não. Tenho até aqui um slide abaixo para... E aí a gente volta. Para falar só sobre exame criminológico. O juiz pode determinar a realização do exame criminológico, em decisão fundamentada, sempre que entender que as circunstâncias do caso concreto justificam a medida. É obrigatório ter esse exame criminológico? Não, mas o juiz pode determinar quando ele tiver necessidade para isso. Para o quê? Para decidir sobre uma regressão ou uma progressão de regime. Aí ele pode solicitar esse exame criminológico. A súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça nos diz: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Esse exame criminológico é realizado por uma equipe multidisciplinar de peritos, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, educadores, que obrigatoriamente fazem entrevistas e exames no preso, os quais podem trazer inúmeros subsídios para que o juiz tome a decisão acertada, concedendo ou não benefício, concedendo ou negando o benefício. Aí está lá a equipe multidisciplinar para falar com a pessoa. Meu amigo, e você? Vou fazer só uma pergunta aqui para você que foi condenado. Só uma. Você está arrependido? Você se arrependeu do crime que você praticou? Como é? Estou me arrependido nada, era uma prostituta. Eu fui injustiçada, aquilo ali era uma prostituta. Eu podia praticar sexo à força com ela. Pronto, era só essa pergunta que eu tinha. Isso tudo é o exame criminológico. Vai ser feito, vai ser formalizado, enviado ao juiz, que vai determinar a necessidade ou não, conforme o caso, a peculiaridade, qual regime ou regressão ou progressão a que se destinou esse exame criminológico que ele solicitou. Parágrafo 1º do artigo 34. Regras do regime fechado. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o período noturno. Eu disse para você que iria provar que o preso é obrigado a trabalhar. O preso ele não é forçado, mas obrigado, sim. Professor, onde é que está isso? Aqui, acabei de ler. Não, professor, não vi isso não. Lê de novo, vou ler para você. O condenado fica sujeito a trabalho. Professor, mas sujeito a trabalho quer dizer que é obrigado a trabalho? Claro, é igual a você. Você está sujeito a assistir aula de direito penal. Você não é obrigado. Aliás, você é obrigado a assistir aula de direito penal. Você não é forçado. Não, professor, eu assisto se eu quiser. Se eu quiser, nada. Você reprova por falta. Você não passa na disciplina se você não estiver assistindo a aula. Então, você é obrigado a assistir a aula de direito penal. O que você não é forçado. Não vai ninguém dar uniforme, nem eu vou aí na sua casa bater, te tirar da rede para você vir assistir a aula. Isso daí é forçar a pessoa. Mas obrigado, você está, sob pena de
ter consequências. Qual é a sua consequência em não assistir a aula? Reprovação na disciplina. Qual é a consequência do preso em não ir ao trabalho que foi determinado a ele, oportunizado? Falta grave. Vai lá, está na ficha dele, e quando houver a possibilidade de algum benefício, está lá, mau comportamento, falta grave. Então, o preso ele é sujeito ao trabalho, obrigado ao trabalho no período diurno. Mas, professor, e tem esse trabalho? Tem nada. Como é o nome lá da teoria colombiana? Estado de coisa inconstitucional. Então, não tem trabalho. Você tem um IPPOO2 da vida, tem 1.600 presos, com 160 vagas para trabalho. Isso não é trabalho. Até porque o trabalho por preso é muito bom, porque, primeiro, é remunerado, nós vamos ver mais à frente, ele tem mais acesso à unidade carcerária, ele tem acesso a pessoas do sistema, para dar um telefonema, para tudo. Tudo facilita se ele tem um trabalho lá. E até o tempo passa mais rápido. Vamos voltar a falar sobre trabalho. Então, ele é obrigado a trabalho e fica em isolamento durante o repouso noturno. Então, durante a noite, é para estar isolado e lá repousando durante a noite. Parágrafo 2º, o trabalho será incomum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Então, trabalho em comum dentro do estabelecimento. Fora do estabelecimento? Não, dentro do estabelecimento. O trabalho externo, conforme o parágrafo 3º, ele é até admissível, mas só em serviços ou obras públicas. Trabalho externo no regime fechado só se for em obra pública. Se não, não pode. Exame criminológico, falei. Legislação especial, segundo o artigo 40 do Código Penal, a legislação especial regulará a matéria prevista no artigo 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Então, nós já começamos a ver que a legislação especial é a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 1984, que vai tratar sobre toda a questão prisional. E no artigo 31, 32, 33 da Lei de Execução Penal, fala sobre o trabalho interno do preso. Vamos lá, por curiosidade, examinar isso? Aqui o artigo 31 da Lei de Execuções Penais. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidades. Tá vendo? Eu não lhe disse? Tá aí a lei? Olha aí, você duvidou? Então, tá aí, bem escrito para você, na Lei de Execuções Penais, a expressão obrigado ao trabalho. O preso está obrigado ao trabalho. Parágrafo único para o preso provisório. Quem é o preso provisório, professor? Preso provisório é aquele que não tem sentença penal condenatória definitiva ainda, ou seja, está lá por conta de uma prisão preventiva, não foi ainda julgado. Então, ele é considerado um preso provisório. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6,
nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento prisional. Então, você começa a notar que lá na Lei de Execuções Penais vai estar toda a regulamentação, todos os critérios referentes a esse cumprimento de pena. Aqui, em relação ao trabalho, o Código Penal diz: o trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhes garantidos os benefícios da Previdência Social. E aí, quem é que traz bem direitinho, bem formalizado, bem regulamentando isso? A Lei de Execuções Penais. Que artigo? 28. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho, CLT. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outro meio. B. A assistência à família. C. A pequenas despesas pessoais. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Não existe uma lei nesse país mais bem elaborada do que a Lei de Execuções Penais. A lei é linda, maravilhosa. O que falta? Falta cumprimento. É o direito, é o estado de coisas inconstitucionais. Fechamos aí o regime fechado, fechamos o fechado, vamos para o semiaberto. Quais são as regras do semiaberto? Professor, o senhor disse lá no artigo 33 que o regime semiaberto ele deve ser cumprido em colônia agrícola ou industrial. Então, o preso fica numa colônia agrícola e industrial. Isso. De que tipo, professor? Tipo esse centro de lá em Guarapuava, no Paraná. Olha que lindo, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Vê que não tem tanta grade assim. O sujeito já cumpriu um quanto da pena. Ele não quer fugir, ele não vai fugir, ele prefere cumprir o que ele deve para o Estado, porque já é pouco tempo que ele tem que ficar ali, para não ficar a polícia indo lá na casa dele, batendo na casa do vizinho, procurando por ele, ele sendo fugitivo. Então, já que é um regime que a duração não é tão grande assim, é melhor cumprir. Artigo 35, regime semiaberto. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, sujeito ao trabalho quer dizer que ele é obrigado a esse trabalho. Parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Então, no regime semiaberto, ele sai dessa unidade, essa colônia agrícola, essa colônia industrial, que ele está lá. Aqui em Fortaleza, nós não temos nenhuma unidade com essas características. Os presos do semiaberto acabam estando no IPPO2, lá, separados dos outros presos. Mas é possível que eles saiam durante o dia, ou para trabalhar,
Pode ser empresa privada, pode ser empresa pública, pode ser no que for, mas ele pode exercer esse trabalho externo. E pode também frequentar algum curso, universidade, curso supletivo, não tem problema. É possível? É. Ah, e se for à noite? Não, ele tem que ter uma autorização especial para esse curso. A tornozeleira eletrônica, e aí abrindo um parêntese aqui, em relação ao regime semiaberto, porque muitas vezes o indivíduo ele está no regime semiaberto e para ele frequentar, para ele poder se ausentar, o Poder Judiciário tem essa possibilidade de determinar a tornozeleira eletrônica para monitorar os passos dele. Na Lei de Execuções Penais, existe o monitoramento eletrônico, a sua previsão, nos dispositivos do artigo 146. E aí eu trouxe aqui para a sua, como informação, em relação ao artigo 146b. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando, inciso 2, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. 4, determinar a prisão domiciliar. Artigo 146c. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Inciso 1, a regressão do regime. 2, a revogação da autorização de saída temporária. 4, a revogação da prisão domiciliar. Então, algumas possibilidades, tanto no regime semiaberto, nas saídas temporárias, quanto na prisão domiciliar, de haver o monitoramento eletrônico. Aí, na foto, você vê a Neuma, que era uma das condenadas na Operação Lava Jato, e ela produziu, essa foto foi produzida para a capa da revista Veja. E ao lado dela você vê um galo que estava sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica. Aí é um galo, sim, é um galo. E aí alguém tirou, o sujeito tirou a tornozeleira dele e botou aí no pop do galo e ficaram monitorando o galo. Mas assim que é quebrada, a tornozeleira já é alarmado a central para saber que o sujeito violou o dispositivo. Regras do regime agora aberto. Vimos regime fechado, semiaberto, e agora vamos para o regime aberto. Artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Olha que lindo, gente. Olha que maravilha. Autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Ficou bonita essas expressões que o legislador trouxe. Então, no regime aberto, se ele está no aberto, a pena está bem pertinho de ser cumprida. Falta pouquíssimo tempo. Então, aí é que ele não vai querer mesmo trazer nenhum óbice contra o Estado. Né? Ele quer cumprir ali o restinho da pena para se livrar. Professor, mas eu estou sentindo aqui uma diferença na foto. Porque lá em Guarapuava, que o senhor mostrou lá no Paraná, estava pouca grade. Aqui no estado do Ceará, a casa de albergada aí que você está mostrando na foto, está com tanta grade. Eles são perigosos assim? Não, não. O senhor não acabou de dizer que eles querem ficar numa boa, que não é para que eles não vão sair? Esse horror de grade aí, esse monte de grade, é para proteção deles. É para não invadirem, não estarem invadindo em busca de indivíduo aí para matar. Então, essa grade é para proteger eles dos que estão fora. Não é proteger eles da gente, não. Não é isso. Aí a casa de albergado. Volta e meia, matam um na porta da casa de albergado. Ele sai durante o dia, senso de disciplina, senso de responsabilidade, pratica atividades lícitas durante o dia e vai lá só para dormir. E fica no final de semana. Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada,
permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Parágrafo 2º. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Todos os estados eles foram obrigados a construírem casas de albergado. Uma casa que ficasse no centro urbano, centro da cidade, e que eles pudessem permanecer durante a noite e final de semana, frequentando cursos, palestras, porque são pessoas que estão para ganhar liberdade. Então, já estão no último estágio para a própria liberdade. Então, está faltando pouquinho tempo, o Estado deve contribuir. Agora, todo local, toda cidade tem uma casa de albergado? Não tem. Fortaleza, Ceará, do meu conhecimento, tem uma aqui no centro. E aí, professor, o que faz? O que faz lá em Sobral, em Juazeiro, a violência está estourada, todo o interior está cheio de preso, e se ele tiver direito ao regime aberto, como é que faz? Estado de coisas inconstitucional. E aí o que se faz? Não, pega, já que não tem jeito, já que não construíram a casa de albergado, bota ele em prisão domiciliar, bota ele para estar vindo no fórum mensalmente para justificar suas atividades e vai se inventando. Já que não tem casa de albergado, não dá para botar ele no semiaberto, no regime mais rigoroso, sendo que ele tem o direito de um benefício. Se ele tem o direito de um benefício, você não vai dar para ele algo pior. Aí é cerceamento da liberdade. Você agravar uma situação do sujeito por incompetência, por omissão do próprio Estado. Professor. Fazer aqui um paralelo, uma distinção entre a prisão domiciliar e a prisão domiciliar que está em relação à LEP, lá no artigo 117, e no Código de Processo Penal, o cumprimento de prisão domiciliar. Cumprimento de prisão domiciliar. Como é que se dá mais ou menos isso? Vou explicar a partir da leitura do dispositivo da LEP 117 e do Código de Processo Penal 318. A prisão domiciliar, conforme a LEP, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: inciso 1, condenado maior de 70 anos. 2, condenado acometido de doença grave. 3, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental. 4, condenada gestante. A Lei de Execução Penal prevê, no artigo 117, que é possível a quem estiver em regime aberto poder ficar em prisão domiciliar. Em que casos? Somente esse. No inciso 1, 2, 3, 4 do artigo 117. Regime semiaberto, regime fechado. É possível prisão domiciliar? Não. Só quem está em regime de cumprimento de pena do aberto. Lei de Execuções Penais está dizendo isso. Ok. Professor, então o que é aquele negócio do sujeito que está com a Adriana Anselmo, que foi beneficiada a cumprir uma prisão domiciliar? Era possível? Era. Porque ela não estava em regime aberto, ela não havia sido ainda condenada. Então, ela não foi condenada, ela não estava cumprindo pena. Era uma pena, uma prisão provisória. E prisão provisória domiciliar, ela está estabelecida no Código de Processo Penal, artigo 318. O que diz? Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, inciso 1, maior de 80 anos, 2, extremamente debilitado por motivo de doença grave, 3, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, 4, gestante,
5, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, que foi o caso da Adriana Ansel. 6, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Ok, então já houve a distinção aí entre prisão domiciliar, que é para o regime aberto, nesses casos estabelecidos nos incisos do artigo 117, e prisão provisória domiciliar, que é em detrimento da prisão preventiva, durante o processo. Ok, houve a distinção. Professor, mas eu não estou convencido não, porque eu já vi caso em que o sujeito estava em regime fechado e a justiça deixou ele em casa, prisão domiciliar. É mesmo, foi? Foi, professor, eu vi. No jornal, passou, no noticiário, eu também vi. E um caso que ficou muito divulgado foi o do médico Roger Abdelmaci. Roger Abdelmaci, ele foi condenado pelo estupro de 37 pacientes. 37 pacientes ele estuprou. A pena dele foi de 278 anos de prisão. E ele estava em regime fechado. Professor, em regime fechado. E aí? Não, aí a defesa dele alegou que lá no presídio onde ele estava, não tinha condições dele permanecer por conta do agravamento da saúde física dele. Pela idade dele, um idoso de 74 anos, aí a defesa diz que ele sofria de problemas de saúde, uma série de doenças cardíacas que exigiam tratamentos médicos frequentes, incluindo internações hospitalares, e que colocaram a sua vida em risco. E aí o que a defesa solicitou? Que ele ficasse em prisão domiciliar, que lá a família ia ajeitar todas as condições dele dentro de casa, ter essas condições hospitalares. Professor, mas o senhor me disse que o artigo 117 só prevê em regime aberto. Ele não está no fechado, então era para não ser admitido. Ok, se fosse a interpretação só na lei, concordo com você. Mas a juíza das execuções penais, ela trouxe uma base principiológica do princípio da dignidade da pessoa humana para possibilitar a ele essa prisão domiciliar. Por quê? Porque violaria a dignidade da pessoa humana, não dá essa possibilidade a ele de estar em prisão domiciliar com todos os cuidados devidos. Trecho da sentença da juíza. Com efeito, a Lei de Execuções Penais admite a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos e com condições precárias de saúde. Embora a lei assim estabeleça para condenados em regime aberto, tem sido admitida excepcionalmente a reclusão domiciliar aos portadores de doença grave, ainda que sob regime semiaberto ou fechado, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a juíza estabeleceu que, mesmo estando em regime fechado, não havendo na lei esse dispositivo, mas por base principiológica do princípio da dignidade da pessoa humana, possibilitou ao Roger Abdelmaci ele estar em prisão domiciliar para o tratamento dele, já que na unidade em que ele estava não tinha essa possibilidade. Professor. Oi. Professor, com relação ao caso da Adriana, após o filho passar dos 12 anos de idade, ela retorna ao presídio? Se ainda estiver a prisão preventiva sendo imposta, sim, Jobson. E no caso dela, Jobson, ainda a promotoria foi contra, porque foi provado que durante mais de um ano ela esteve no exterior em viagens com os filhos aqui no Brasil. Ou seja, que ela não era a pessoa quem cuidava dos filhos. Ainda teve essa. Mas a resposta é que sim, como é uma prisão provisória, é uma prisão preventiva, caso não se tenha mais o motivo que ensejou a prisão domiciliar, o filho não é menor de 12 anos, aí ela tem que
voltar à prisão para cumprir a prisão preventiva. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Isso vale também para se houver mudança em relação à maioridade penal. Se tiver mudança, agora a menoridade é com 16 anos. Vai ter que ter um estabelecimento distinto em detrimento da idade. Mas aqui nós vamos falar sobre as mulheres. Tem que ter presídio, unidade carcerária distinta para as mulheres. Professor, mas isso nem precisava o texto constitucional ter dito. Olha, em muitos estados do norte do país, acontecia muito de mulheres e homens ficarem presos no mesmo estabelecimento. Mas a Constituição veda. O artigo 37 diz, do Código Penal, as mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo. No artigo 5º da Constituição Federal, inciso 50, diz: as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Direitos dos presos, artigo 39 do Código Penal. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Inciso 5º, artigo 5º da Constituição, inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Uma repetição. Tanto a questão sexual, quanto a integridade moral, física, você não impor o cumprimento da pena como uma outra pena, uma outra sanção. Remissão da pena. O que é remissão? Aqui a remissão está como desconto. A pena pode vir a ser descontada, esse tempo de execução da pena. No artigo 126 do Código Penal, da Lei de Execuções Penais, diz o seguinte: o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, ser descontado, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de, inciso 1, um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. 2. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Então, você tem a remissão, que é o desconto da pena, ou pelo trabalho ou pelo estudo. A cada 3 dias de trabalho, um dia é descontado na pena. A cada 12 horas de estudo, um dia é descontado na pena. É a remissão da pena. Superveniência de doença mental. Artigo 41, o condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta a outro estabelecimento adequado. É muito comum o preso, durante o cumprimento da pena, até porque lá é uma lei de sobrevivência, o cara fica louco, enlouquece cumprindo pena. Começa a jogar merda em todo mundo. E aí, faz o que com ele? Vão matar ele lá dentro. Tá jogando cocô em todo mundo? Faz o quê? Tem que internar ele em um estabelecimento adequado, manicômio judiciário. Quando ele recobrar a lucidez, a sanidade, ele volta para cumprir a pena. Enquanto isso, a pena está lá sendo pontuada. Cada dia que ele está em internamento, cada dia que ele está em um estabelecimento adequado, é ainda o cumprimento da pena. Voltando, aí ele passa ao presídio de onde ele saiu. Detração, para nós fecharmos aqui nosso slide. Artigo 42. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Detrair, detração.
você vai descontar o tempo que o sujeito já esteve preso. Ah, o goleiro Bruno passou 2 anos preso em prisão provisória, decretada a prisão provisória dele, e não era realizado o julgamento. Ele não era condenado e estava preso? Como assim? Pois é, não era para ser, porque o processo tem um tempo limite. E aí o processo não andava. A regra é a liberdade. A segregação, o cárcere, é a exceção. Esse tempo que ele cumpriu de prisão provisória, ele tem obrigatoriamente que ser descontado no tempo da pena que lhe foi imposta na condenação. Então, qualquer prisão provisória é detraída esse tempo da pena definitiva. Seus sonhos não precisam de plateia, eles só precisam de você. Aos que pela paciência, muito obrigado.